Ele nunca gostou de dirigir pela zona industrial de East Sable à noite. A maioria dos taxistas evitava o local completamente, mas Marcus Ali nunca foi bom em evitar as coisas que o assombravam. As fábricas abandonadas se estendiam por quilômetros em silhuetas fragmentadas, escadarias enferrujadas, janelas quebradas, chaminés como gigantes exaustos expelindo nada na escuridão. Algumas pessoas diziam que o lugar era amaldiçoado. Outras diziam que simplesmente havia sido esquecido. Marcus não tinha certeza do que era pior. Naquela noite, o nevoeiro cobria as ruas desertas com uma densa camada de lã. Os faróis do carro traçavam túneis na penumbra dos postes de luz, que tremeluziam com o último resquício de energia. Ele acabará de deixar o último passageiro quando o despachante perguntou pelo rádio, com chiado: Unidade 41, tem tempo para mais um. Marcus apertou o botão. Depende de onde. O atendente fez uma pausa. A chamada veio de East Sable, perto de Foundry Hall. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquele lugar está condenado. O cliente está insistindo, disse o atendente. Diz que é urgente. Marcus encarava as fileiras de prédios esqueléticos, sua sombra se estendendo como costelas quebradas. Tudo nele lhe dizia para recusar. Mas algo mais, algo antigo, algo familiar, sussurrava que ele não podia. Tudo bem, disse ele em voz baixa. Envie-me o ponto de encontro. As coordenadas piscaram na tela do painel. Marcus suspirou, engatou a marcha e adentrou ainda mais o nevoeiro. Ele a encontrou parada sob a placa meio desmoronada de uma antiga fábrica de papel. Uma mulher com um longo casaco escuro. Sua postura era imóvel demais, como se estivesse congelada ali, esperando por ele. Ele parou devagar, abaixando o vidro. Você chamou um táxi? Perguntou ele. Ela se aproximou do carro, seus passos silenciosos no pavimento rachado. Seu rosto apareceu na penumbra, pálido, cansado, mas estranhamente sereno. Sim, disse ela suavemente. Você foi o único que respondeu. Ele destrancou a porta. Ela entrou discretamente, sua presença trazendo consigo um leve frio, como se tivesse ficado do lado de fora por muito mais tempo do que deveria. Para onde? Perguntou Marcus. Ela hesitou. Não falta muito. Continue dirigindo. Eu te aviso quando parar. Ele franziu a testa, mas ligou o motor. O carro avançou, os pneus rangendo sobre a brita. Após 1 minuto, a mulher falou novamente. Você costuma vir aqui de carro? Não foi por escolha própria, disse Marcus. São más lembranças. Ela sentiu com a cabeça, como se aquela resposta fizesse todo sentido. Tudo por aqui guarda memórias. Algumas mais intensas que outras. Ele a observou pelo espelho. Havia algo em seus olhos, uma profundidade de perda que ele reconheceu com muita facilidade. O que te traz a esta parte da cidade? Perguntou ele. Estou procurando alguém, ela sussurrou. Ou talvez, o que restou dessa pessoa. Marco sentiu seu aperto no volante se intensificar. Ele conhecia uma dor como aquela. Muito bem. Meu nome é Rhea, acrescentou ela em voz baixa. Marcos, respondeu ele. A estrada foi se estreitando à medida que adentravam a zona industrial. A neblina envolvia o carro, abafando o mundo exterior. Marcos percebeu Rhea olhando pela janela com uma estranha atenção, como se esperasse que algo, ou alguém, emergisse das sombras. Após alguns minutos de silêncio, ela disse, pare aqui. Ele parou o carro ao lado de uma cerca de arame farpado corroída pela ferrugem. Além dela, erguia-se a maior fábrica abandonada de East Sable, uma extensa fábrica têxtil que havia sido parcialmente destruída por um incêndio 15 anos atrás. Ele se lembrou do incêndio, das sirenes, das histórias e das vítimas. Marco sentiu a garganta apertar. Por que aqui? Rhea não respondeu imediatamente. Ela abriu a porta, seus movimentos lentos, quase delicados. Venha comigo, disse ela. Sou motorista, não guia turístico, murmurou Marcos, embora algo em seu desespero silencioso comovesse. Você deveria vir, insistiu ela, virando-se para encará-lo. Você precisa ver isso também. As palavras dela o atingiram mais do que ele esperava, como se ela soubesse algo sobre ele que não deveria. Contrariando todas as expectativas, Marco saiu do carro e a seguiu. A neblina os engoliu enquanto se aproximavam da fábrica. Rhea passou por uma brecha na cerca com uma familiaridade sinistra. Marcos a seguiu, as botas rangendo sobre fragmentos de uma história esquecida,
telhas quebradas, pedaços de tecido queimado, peças antigas de máquinas corroídas pela ferrugem. Dentro das instalações esqueléticas da fábrica, o silêncio parecia vivo. Este lugar, murmurou Marcos. Por que me trouxeram aqui? Rhea parou perto de uma parede desabada, onde uma viga de metal enferrujada se projetava como um membro quebrado. Ela apontou para uma coluna de concreto carbonizada. Meu irmão, disse ela. Ele morreu aqui, no incêndio. Marcos sentiu um nó na garganta. Ele se lembrou da foto do jornal, um jovem preso lá dentro enquanto a estrutura desabava. Mas isso foi há tanto tempo. Sinto muito, disse ele suavemente. Rhea tocou a parede enegrecida. Ele tinha 17 anos. E fui eu quem lhe disse para vir aqui naquela noite. Pensei que o tivesse perdido para sempre. Mas ultimamente, comecei a ouvir coisas de novo. A sentir coisas. Marcos olhou fixamente para ela. Sentindo o que exatamente? Ela se virou, com a expressão sombria. A presença dele. Marcos exalou com a voz trêmula. Você acha que o espírito dele está aqui? Não, ela sussurrou. Acho que a dor dele é. A fábrica gemeu quando uma rajada de vento invadiu seus corredores ocos. O som ecoou como um grito distante. Marcos aproximou-se dela. Por que me trouxe? Você também perdeu alguém, disse ela. Você não sente lugares te chamando? Puxando para aquilo que ainda dói. Marcos inspirou profundamente quando uma lembrança o atingiu. O riso de uma criança, uma mãozinha escapando de seu aperto, um grito abafado pela água. Sua filha. Há 3 anos que se foi. Como você sabia? Ele sussurrou. Rhea não respondeu. Em vez disso, caminhou para o interior das ruínas da fábrica. Ele a seguiu a contragosto, com o coração acelerado. Chegaram a uma parte do chão que havia cedido parcialmente. Rhea ajoelhou-se ao lado de um armário de metal enferrujado, meio derretido pelo fogo. Ele costumava esconder bilhetes para mim aqui, murmurou ela. Pequenos desenhos, piadas bobas, trechos de poesia. Voltei esta noite porque continuo sonhando que ele deixou mais um. Marcos agachou-se ao lado dela. Os sonhos podem parecer reais quando a dor é. Ele parou. Havia algo dentro do armário. Um pedaço de papel amarelado dobrado. Rhea prendeu a respiração. Com as mãos trêmulas, ela estendeu a mão e o retirou. Marcos observou, com a pele arrepiada percorrendo seus braços. Ela desdobrou o papel com cuidado. Seu rosto empalideceu. O que está escrito? Perguntou Marcos. Sua voz falhou. É a letra dele. Marcos olhou incrédulo. Isso é impossível. Rhea sussurrou as palavras em voz alta, mal conseguindo manter a nota firme. Rhea, não venha me procurar. Eu ainda estou aqui. E algo mais também. Marcos sentiu o ar ao seu redor mudar. Uma sensação de peso que o apertava como um punho. A névoa adensou-se dentro da fábrica, entrando pelas janelas quebradas. Um fraco som metálico ecoou pelos corredores vazios. Rhea recuou lentamente. Ele não estava sozinho naquela noite. Marcos examinou as sombras com o olhar, sentindo os pelos da nuca se arrepiarem. Rhea, disse ele lentamente, precisamos ir embora. Agora. Mas ela balançou a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele me chamou aqui. Outro som ecoou, agora mais perto. Um passo arrastado. Uma respiração distorcida. Marcos agarrou o braço dela. Seja lá o que for isso, não é seu irmão. A névoa rodopiava, envolvendo a extremidade oposta do corredor. Algo se moveu dentro dela. Uma silhueta rastejando para tomar forma. A respiração de Rhea falhou. Ele quer que eu fique. Não, disse Marcos, com a voz trêmula. Algo quer que você seja encontrado. A figura tornou-se mais nítida. Não caminhava. Não estava parada. Movia-se num ritmo irregular, como ossos se rearranjando na névoa. Marcos puxou-a em direção à saída, mas Rhea resistiu, com os olhos fixos na figura que se aproximava. Rhea! Ele gritou. Olhe para mim. Ela desviou o olhar, soluçando. Se eu for embora, ele ficará sozinho de novo. Marcos segurou o rosto dela com as 2 mãos. Seu irmão se foi. Mas você ainda está aqui. E seja lá o que for que esteja naquela névoa. Ele se virou na direção da silhueta que se movia. Esse não é ele.
Uma longa e entrecortada inspiração ecoou pelo corredor, vibrando contra as paredes de metal. A figura inclinou-se para frente, sua forma se tornando mais fina, alongando-se de maneira antinatural. Um sussurro fraco, quase humano, evaporou-se da névoa. Réia. Ela ficou paralisada, dividida entre o terror e a saudade. Marcos tomou a decisão por ela. Ele pegou na mão dela e correu. A névoa avançava atrás deles como uma maré viva. Eles irromperam pela brecha na cerca e correram em direção ao táxi. Marcos praticamente empurrou Réia para dentro e bateu a porta. Ao pular para o banco do motorista, algo bateu na traseira do carro. Ele pisou fundo no acelerador. Os pneus cantaram quando o táxi disparou em direção ao nevoeiro, deixando para trás a fábrica e seu uivo fantasmagórico. Réia soluçava, escondendo o rosto nas mãos, enquanto Marcos segurava o volante com força, o coração disparado. Passaram-se alguns minutos antes que qualquer um deles dissesse algo. Marcos, ela sussurrou. Aquele bilhete, era real. Ele balançou a cabeça. Talvez. Mas aquela coisa lá atrás não era. Ela olhou para ele, com os olhos vazios. Então, o que foi? Marcos não respondeu. Porque não sabia. Porque sentia algo naquela névoa. Algo ancestral. Algo que havia tocado a parte mais profunda de sua dor. Algo que sabia o nome da filha, mesmo que ninguém o tivesse pronunciado em voz alta. Ele engoliu em seco e ficou olhando para a estrada à sua frente. Não vamos voltar lá, disse ele. Nunca. Réia não contestou. Mas, quando as luzes da cidade finalmente apareceram, Marcos olhou pelo retrovisor, apenas uma vez, e seu sangue gelou. Em meio à neblina atrás deles, ao longe, uma sombra tênue se erguia no meio da estrada, observando o táxi se afastar. Muito quieto. Paciente demais. E demasiado familiar. Como se o conhecesse. Como se estivesse à espera.